São João 3, verso 16. Você conhece? Então deixa aberto em São João 3. Leia comigo o capítulo 2, o verso 13. São João 2, o verso 13. Ok? Porque o contexto começa em João 2,13. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. E Jesus encontrou na igreja, no templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reedificarei. Logicamente se referiu ao seu corpo. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, creram nas Escrituras e creram na palavra de Deus. Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe judeu, membro do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso e civil. Em termos civis, era o Senado judaico. Em termos religiosos, era a Suprema Corte espiritual da nação. Cargo de altíssima honra, riquíssimo. Alguns historiadores mencionam que Nicodemos é da família muito tradicional em Israel, a família Ben-Gurion, e que a sua família tinha uma extração de estanho. Ele era riquíssimo, ele era famoso, ele era uma pessoa boa, ele era um fariseu estrito, ele era um homem que amava as coisas de Deus, era um homem que se preocupava com aquilo que era verdadeiro. E as palavras mais doces, mais lindas, o evangelho sintetizado dos lábios do Senhor Jesus Cristo, caíram nos ouvidos desse homem na noite que você conhece muito bem. Irmãos, Jesus estava no templo, era Páscoa. Nicodemos estava no templo, e Jesus chega, e Jesus vê uma situação que lhe causa ira, que lhe causa muita indignação. A pessoa chegava com uma ovelhinha, cuidava daquela ovelhinha para ser a mais perfeita possível. Ele tinha que derramar sangue para ter a remissão dos seus pecados, a fé, numa pombinha ou numa rolinha. A pessoa trazia a ovelhinha. Um dos sacerdotes que estavam ali, não o sumo, um dos sacerdotes que estava ali, receberam uma instrução: todo animal que chegar aqui tem defeito. A pessoa chegava com a ovelhinha e o sacerdote dizia: tem defeito, mas eu quero derramar sangue. Então você tem que comprar outra. Ok, eu compro outro. Então essa entra de entrada. Ok, eu quero pagar, mas tem que ser em dólar, tem que fazer o câmbio. Então tinha mesa para fazer o câmbio, e aquele animal que era vendido como um animal defeituoso, era revendido para outra pessoa como um animal perfeito. Acontece que muitas pessoas não tinham condições de fazer isso, e elas então saíam do templo com o sentimento de que não tinham recebido perdão, com o sentimento de que não tinham recebido o amor e a graça de Deus. Jesus vê aquela cena: roubo, ganância, mentira, trapaça. Muitas vezes na Bíblia, irmãos, aparece a expressão que a divindade rompeu. Nesse momento, irmãos, a divindade de Cristo toma a sua plena autoridade e sai.
E Jesus então executa uma obra estranha à sua pessoa. Uma obra, irmãos, que muitas pessoas não gostam de ouvir. O juízo de Deus, a mão de Deus fazendo justiça. Jesus pega um chicote, ameaça e expulsa aquelas pessoas, vira a mesa dos cambistas com muita ira, muita indignação. E Jesus então, aquelas pessoas que tinham sido desprezadas, Ele traz para dentro da igreja. E Ele cura, Ele abençoa e Ele prega o evangelho do reino de Deus. Quem vê essa cena? Nicodemos. Nicodemos assiste isso. Ele vê a glória do Cristo. Ele tinha ouvido as mensagens de João Batista. Ele entendia alguma coisa sobre a pessoa de Jesus Cristo. E então, o Espírito Santo brilhou na mente desse homem. E esse homem procurou se encontrar com Jesus. Ainda com medo, com vergonha, de uma forma oculta, ele pede uma entrevista com Jesus. E numa noite ele sobe o Monte das Oliveiras. E quando ele chega diante de Jesus, ele queria discutir assuntos de só menos importância. E ele diz: mestre, não reconhecia Jesus como Deus nem como Salvador. Mestre, ninguém pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. Com que autoridade? Quem é você? E Jesus diz: Nicodemos, quem eu sou, você vai entender. Agora, quem você acha que é, você não é. Você é um bom fariseu. Você é um homem rico, amado, respeitado, querido, tem poder e fama. Mas isso para mim não tem valor. O que tem valor diante de mim é um novo nascimento. Você precisa nascer outra vez. Irmãos, aquilo que o mundo julga como grandeza, aos olhos de Deus é insignificância. E aquilo que muitas vezes o mundo julga uma coisa insignificante é grandeza aos olhos de Deus. Ontem, lendo algumas coisas sobre Jesus Cristo, e eu gosto disso. Está escrito que Jesus atendia o povo durante o dia. Muitas vezes passava a noite em oração, mas sempre no amanhecer do dia, Jesus ia se misturar com as pessoas. A grandeza para Deus, a glória de Deus, é estar com as pessoas, é ajudar as pessoas, é servir as pessoas. Jesus nunca se envolveu com atos políticos, nunca tratou desse assunto, nunca buscou a importância que o homem dá. Que lição Jesus quer nos ensinar, irmãos? O que é importante para Deus? O que é importante para Deus é o seu coração e o meu coração. As coisas que o mundo criou, o homem nasceu igual, sempre foi igual. E Jesus disse, aí fora, no governo dos mundos, existe cargo, opressão, posição, mas entre vós não é assim, todos nós somos irmãos. Nicodemos, o que você tem, o que você é, aos olhos humanos é uma grandeza. Você só será grande se você nascer outra vez. Jesus estava no 6º mês do seu ministério. Durante 3 anos, Nicodemos acompanhou de perto, estudou a vida de Jesus. E reiteradas vezes o sinédrio se reunira para dar fim a Cristo. E ele se levantava como um defensor. Na sexta-feira, na quinta-feira à noite, quando houve o julgamento, Nicodemos não estava presente. E Jesus foi injustamente julgado. E quando foi levado para a cruz, ele soube, ele acompanhou. E quando Cristo foi suspenso na cruz, Nicodemos se lembrou da aplicação de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que era picado olhava para aquela serpente era curado, era um ato de fé. Aquele que olhar para mim será salvo. No dia da crucifixão de Cristo, foi o dia definitivo do nascimento de Nicodemos. Ele e José de Arimateia cuidaram do corpo de Jesus. Irmão, se você estudar alguns lances da história, Nicodemos, ele vendeu a sua fortuna e ele financiou os primeiros trabalhos evangelísticos da igreja. Nicodemos protegeu os discípulos enquanto tinha influência.
e ele foi um grande líder para impulsionar a igreja. Ele morreu pobre, esquecido, abandonado. A Bíblia não faz mais menção dele, provavelmente a sua morte tenha sido pouco tempo depois. Mas Nicodemo morreu salvo em Cristo Jesus. Ele procura João e conta para João o que aconteceu com ele. E João relata o encontro de Jesus com Nicodemos, da onde nós extraímos as palavras de João 3,16. E esse homem recebeu o amor, o sangue, a justiça e a salvação de Deus. Queridos, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, o que Deus vê? Qual é a grandeza que você busca? Qual é a grandeza que está no seu coração? Quais são as suas maiores ambições, os seus maiores sonhos, os seus maiores desejos? Essa semana eu escrevi no boletim, irmãos, o maior anseio de Deus era mostrar a sua glória ao homem. A glória de Deus é amor, a glória de Deus é compaixão, a glória de Deus é ser bondoso, a glória de Deus é amar, a glória de Deus é se doar. Jesus veio para revelar a glória de Deus, a maneira como Jesus viveu, a maneira como amou, a maneira como tratou as pessoas. Essa é a glória de Deus. A gente está pensando, irmãos, quando fala de doxa da glória de Deus, em vislumbre, em grandeza, em majestade. Lógico que Deus é isso, mas isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é levar você para o céu. A glória de Jesus Cristo, quando Ele chegou no céu, não foi dizer: Pai, eu operei milagres, Pai, eu expulsei demônios, Pai, eu controlei a natureza, Pai, eu ressuscitei mortos. Não! A glória de Jesus foi dizer: Pai, aqui estão os filhos que eu trouxe para o Senhor. Salmo 68 e Efésios 4 falam que Jesus levou o cativo o cativeiro, levou junto de si, cativo a si, aqueles que tinham sido cativos do pecado. Homens rebeldes. Quem está lá? Os mártires. Aqueles que deram a vida por Cristo. Os mártires de todas as eras. É só o que sabemos. Eu já falei aqui, vou repetir. Particularmente eu creio que um dos que já está no céu, eu creio, não é teologia, isso é uma crença pessoal. Eu creio que João Batista está com seu primo Jesus Cristo no céu. A glória de Deus é amar, a glória de Deus é ajudar, a glória de Deus é ser compassivo, a glória de Deus é amor. Irmãos, e por que nós, seres humanos, muitas vezes buscamos aquilo que nós julgamos ser glória? Aquilo que nós julgamos ser tão importante? Grande aos olhos de Deus é aquele que chora, é aquele que se humilha, é aquele que ama, é aquele que é bondoso. Há uma citação, eu até escrevi aqui na minha Bíblia, deixa eu ver se eu acho, que não existe o maior testemunho do Evangelho é um cristão que é amável e que sabe amar. Um cristão que se doa. Você quer glória? Você quer grandeza? Você quer ser grande aos olhos de Deus? Seja como Jesus foi. Bondoso, amoroso, compassivo, perdoador. Irmãos, tem uma coisa que me preocupa na Bíblia, e um dia eu vou pregar só sobre isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, tem muito membro de igreja que recebeu o perdão de Jesus, mas não quer receber, não quer perdoar alguém. E eu vou te explicar já um pouquinho. Na Bíblia, irmãos, quando uma pessoa te machuca, quando uma pessoa te fere, não é ela que deve te procurar. Não foi Adão que procurou Jesus, foi Jesus que procurou Adão. É o ofendido que procura o ofensor, a coisa é mais grave, o problema é maior. Quando alguém fere você, quando alguém machuca você, quando você está magoado com alguém, você tem que procurar essa pessoa e oferecer perdão. Ah, mas ela não veio pedir perdão, nem deve vir, você tem que oferecer como Cristo fez com Adão. O ofensor não tem a capacidade, ele tem vergonha.
O que ele precisa de socorro, de ajuda e de amor incondicional. E como já falei, a base do perdão, irmãos, não é a justiça. A base do perdão é o amor. Perdoar não é justo, mas é um ato de amor. E somente quando a pessoa recebe o sangue de Jesus na sua vida, ele entende o que é a grandeza de Deus. Coloca a imagem para mim lá, faz favor. Eu acabei não pegando o passador, não tem problema, é culpa minha. Não sei se você lembra o dia que você estava, onde você estava nesse dia, 7 de dezembro de 1988. Aconteceu o pior terremoto na Armênia. 55 mil pessoas morreram num dia. Irmãos, todos os prédios de 2 andares para cima, todos ruíram. Um raio de 50 quilômetros. 15 mil pessoas ficaram feridas. Mais de 500 mil pessoas desabrigadas. Foi uma tragédia que espantou o mundo devido à sua gravidade, 7,2 na escala Richter. Pode passar. São poucas imagens. Pode passar a próxima imagem. No dia 7 de dezembro de 1988, exatamente às 11h41 da manhã, houve o grande terremoto na Armênia e ceifou milhares e milhares de vidas. Alguns falam outros números, mas o número oficial, segundo eu li, 55 mil pessoas. Pode passar a próxima imagem. E, logicamente, no meio dessas tragédias, como aconteceu com o World Trade Center no ano 2001, muitas histórias chegam. Uma das histórias mais bonitas que eu li sobre isso, uma mãe chamada Susana Petroissan, tinha ido... está aqui em cima? Obrigado. O pastor não pega, né? No dia 7 de dezembro, uma senhora chamada Susana Petroissan tinha uma filhinha de 4 aninhos chamada Gaianei. E ela foi até a casa de sua nora, Karine, onde tinha um prédio de 9 andares, e a sua nora morava no 5º andar. Ela chegou 11h30 da manhã para provar um vestido. Ela estava apenas com a roupa de baixo, uma nágua, e às 11h41 o solo se abriu, e Susana Petroissan pega a sua filhinha Gaianei, segura no colo, o chão se abre, e quando ela se dá conta, ela está com uma viga de concreto na cabeça e um grande cano sobre o seu corpo, e ela estava imobilizada. Tudo escuro, e ela percebe que a sua nora estava morta. Ali, então ela ouve uma voz: mãe, eu quero água. E ela percebe que a sua filhinha estava viva. O pouco que podia se mexer, ela apalpava, e então ela encontrou um pote de geleia, quebrou o pote de geleia, e durante os próximos momentos ela deu geleia para sua filhinha clamava por água. O que ela ia fazer naquele momento? Perdeu a noção do tempo, porque era noite, e aquela mãe ficou ali 8 dias soterradas com a sua filhinha. Achou ali o que provavelmente tinha sido o vestido que ela estava provando, tirou a sua meia, fez uma caminha para sua filhinha de 4 anos. E ela perdia a consciência, perdeu a esperança, não sabia o que fazer. Mas lá no coração daquela mãe havia um desejo: eu quero salvar a minha filha. E ela imaginava, pensava, o que fazer até o socorro chegar. Inconsciente, consciente, dormia, acordava, e a voz da sua filhinha enfraquecendo: mãe, eu quero água, mãe, eu quero água. E então ela se lembrou de uma história que ela viu na TV de um explorador no Ártico, que salvou um amigo cortando os seus dedos e dando sangue. E ela então acha ali um caco de vidro, ou quebra aquele pote. Os seus dedos já estavam insensíveis pelo frio, 8 dias. E ela começa então a cortar a sua mão, seus dedos, e dava o seu sangue para sua filhinha chupar. E durante 8 dias, ela não sabe quantas vezes ela cortou
todos os dedos da mão. E a sua filhinha dizia: mais, mãe, mais água, mais água. A sua filhinha não sabia que estava chupando o sangue da sua mãe. E graças a Deus ela sobreviveu para ver as feridas nas mãos da sua mãe. Não foi a geleia, não foi a água, foi o sangue do amor que salvou a vida da sua filha. 8 dias depois, os escombros foram removidos, finalmente chegaram. Karine, a nora, estava falecida. Aquela garota teria morrido também, aquela filhinha. Mas o amor de uma mãe não teve nenhuma dúvida em entregar o seu sangue, mesmo que ela morresse, mas ela queria que a sua filha sobrevivesse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que, irmãos, você está aqui? Sabe por que você tem fé? Sabe por que você tem esperança? Sabe por que você olha para as coisas de Deus e acredita? Porque um sangue foi derramado em seu lugar, o sangue do Cordeiro de Deus. E quando os homens quiseram impedir o acesso ao sangue de Jesus através da fé num símbolo imperfeito, um cordeiro, Jesus não aceitou, porque ele veio a este mundo dar o seu sangue, e ele daria o seu sangue, e ele deu o seu sangue, e hoje ele pega os méritos do seu sangue e coloca em teu favor. Essa é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus é trabalhar por você. A grandeza de Deus é salvar você. A grandeza de Deus é preparar você para a eternidade. A minha pergunta para encerrar é: você está se aproveitando do sangue de Jesus? Você está tomando esse sangue, que é a sua palavra? Sabe, irmãos, quando eu vejo aí a irmã Amélia, quando eu vejo Moacir e a esposa, mandando coisas da lição, são duas, eu estou mencionando eles, tem o professor Rolando, né? E tem outros, o Vander também. Quando eu vejo esses irmãos apaixonados, preocupados com a lição da escola sabatina, com alimento. Irmãos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu já preguei isso aqui. A carne e o sangue de Jesus é a sua palavra. As minhas palavras são espírito e são vida. Eu fico assim preocupado, irmãos, que Jesus está oferecendo o seu sangue. Você está morrendo de fome, você está morrendo de sede, mas você não quer tomar, você não quer comer. A nossa grande necessidade continua sendo buscar mais Deus, mais a presença de Deus. Eu não sei se você percebe, eu não sei se você vê esse mundo caminhando a passos largos para o fim. Eu quero crer, irmãos, eu gostaria muito de estar vivo e preparado para ver Jesus voltar em glória e majestade. Eu não gostaria de ser colocado num chão frio. Eu não gostaria que os meus queridos chorassem a minha partida desse mundo, não. E nós temos que crer e avançar. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que Jesus vai voltar. E enquanto Ele não vier, enquanto Ele não vir, enquanto os escombros não forem tirados das nossas costas, irmãos, enquanto esse mundo não for limpo desse grande terremoto que é a história do pecado, enquanto a gente estiver amarrado por uma natureza pecaminosa, você tem o sangue de Jesus para sobreviver. Você tem o sangue de Jesus para se alimentar. Você tem o sangue de Jesus para te dar fé, esperança, confiança, perdão e, sobretudo, santificação. Grandeza aos olhos de Deus é andar com o próprio Deus e amar como Ele amou, fazer as obras que Ele fez. Que Deus te abençoe. Seja grande. Sabe quando você é grande? Quando você acorda pela manhã e coloca os teus joelhos no chão. Quando você abre a palavra e se alimenta dela. Quando você se preocupa, não é um projeto da igreja, não é um projeto da asa, não é uma promoção carnal humana, irmãos. Isso aqui é para pelo menos a gente fazer um pouquinho do que a lição nos ensinou. Amar o próximo, cuidar de alguém, comprar uma cesta para alguém, comprar uma roupinha para alguma criança. É um mínimo, uma pequena demonstração
Um ato de amor. Todo aquele que vive para si, no seu egoísmo, é um pequeno. Todo aquele que vive para Deus e para o próximo é grande aos olhos do Senhor. Jesus veio a essa terra viver como viveu e fazer o que fez, para mostrar que a glória de Deus é amar. A glória de Deus é amar. Se você quer ter a glória de Deus, seja alguém que ame. Que você esteja cada dia mais perto de Jesus. Convido você a ficar em pé e vamos cantar o hino Mais Perto Quero Estar. Faça desse hino uma oração e saia da igreja na certeza do amor, da presença e do chamado de Deus. Nosso Pai, nosso Deus. Nicodemos era um grande homem aos olhos dos homens. Mas antes de conhecer Jesus, ele não era nada para o céu. Era um fariseu orgulhoso, rico, culto, influente, mas carecia do amor de Deus na sua alma. E quando se encontrou com Jesus, Jesus disse: você precisa nascer como um homem grande aos olhos do céu. Morreu esquecido por esse mundo, sem funções de liderança no sinédrio, morreu pobre, mas deixou na sua palavra a história de uma noite. E a história dessa noite que ele transcreveu para João tem transformado milhões e milhões de pessoas, porque entenderam como ele entendeu o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo,
ao dar o seu sangue por nós. Pai, estamos soterrados nesse mundo de pecado, destruído pela miséria, pela dor, mas graças a Deus, temos a mão estendida de Cristo para nos sustentar com seu sangue, até que o Senhor venha remover de nós a natureza caída e nos levar para o reino celestial. Que possamos nos apropriar da oferta de Cristo, sermos grandes aos seus olhos na humildade, no serviço, no amor desinteressado, na comunhão solitária, na busca pelo teu caráter. Obrigado, Senhor, pela fé e pela esperança que temos. Obrigado pelo sangue de Jesus em nosso favor no Santíssimo nessa manhã. Derrama esse sangue sobre a nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, e abençoa esta querida igreja, em nome de Jesus. Amém.